Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de transitórios eletromagnéticos. Hoje a nossa aula 6, a gente vai continuar falando de interrupção de curto-circuito, né? Nós começamos a falar sobre isso na última aula, né? Quando existe uma falta e nesse momento aparece, né, uma tensão nos contatos do disjuntor, né, que é a nossa TRV, tensão de restabelecimento transitória, né, depois que já não existe mais reignição, não tem o arco, né, os contatos eletricamente estão separados, surge a TRV. E a gente estava calculando essa tensão, né, e vimos o caso da falta perto do disjuntor, né? Então agora a gente vai analisar o que acontece com a falta distante do disjuntor, né? Lembrando também que tem a nossa RRRV, né? Que é a taxa de crescimento da tensão de restabelecimento, tá? E é sobre isso que a gente vai dar continuidade na aula de hoje, tá? Muito bem, então vimos falta próxima ao disjuntor, agora a gente vai ver falta distante do disjuntor. Tá? Nessa situação, o que vai acontecer? A TRV ela vai vir com duas frequências de oscilação. Até então a gente só tinha calculado uma frequência de oscilação, né? O W1. Agora a gente vai ter duas, F1 e F2. Tá? Então, olha só, imagine lá a nossa rede elétrica, né? Uma barra aqui, um disjuntor. E o que vai acontecer? Em vez da falta estar pertinho aqui do disjuntor, vai existir uma linha ou um cabo, né? E então o curto-circuito. Né? Então a gente vai ter uma distância considerável até o disjuntor. A gente vai poder usar, né, circuitos pi equivalente para representar esse trecho de linha aqui, né? E inclusive para considerar os efeitos capacitivos e isoladores, tá? E aí eu posso usar quantos circuitos pi forem necessários, né? Ou fazer associações série paralelo e cair em um único circuito. Né? Então a gente vai usar aqui a quantidade de circuitos pi que facilitem a nossa vida, digamos assim. Tá? Então, olha só, né? A gente estava até isso aqui nós vimos na aula passada, né? Então agora o que vai acontecer? A falta, né? Tá distante aqui do disjuntor, tá? E aí o que a gente quer? A gente quer calcular V1 e V2. Né? Na primeira situação, lá, o que aconteceu? O V2 deu zero e a gente só calculou V1, né, na aula passada. Mas agora vocês vão ver que a gente vai ter que calcular tanto o V1, que é essa tensão aqui, quanto o V2, que é essa tensão aqui. Tá? Uma vez que esse capacitor aqui foi curto-circuitado pela falta, pelo curto. Tá? Muito bem. V1, então, tem o cálculo muito parecido com o caso anterior. Né? Já a tensão V2, o que acontece? Ela depende das condições do circuito ajustante, né? A direita. Né? Nós vimos a montante à esquerda, agora é a ajustante à direita. Do trecho correspondente à linha. O que vai acontecer? Então, primeiro a gente vai analisar, né, as condições iniciais aí, imediatamente antes da abertura elétrica dos contatos. Antes da gente abrir esse cara aqui, né, o circuito vai estar em regime aqui, inclusive, né? Vocês vão ver que a gente vai ter L1 e L2, né? Deixa eu já descer aqui para mostrar para vocês. E só lembrando que a abertura mecânica dos contatos é diferente de abertura elétrica, né? Porque a gente pode ter abertura mecânica e ter um arco ainda, tá passando corrente, né? Então, quando a gente já tem não existe mais reignição de arco, a gente já tem a separação dos contatos de forma elétrica, não passa mais corrente, né? Tá? Aí que a gente vai fazer essa análise, então. Muito bem, o curto, né? Então, imagine aqui que a gente está com o disjuntor ainda fechado. Né? O curto vai eliminar o capacitor aqui, né? Tornando o circuito puramente indutivo. Então, antes de abrir, o circuito é puramente indutivo. Né? Daí a tensão, quando a tensão está a tensão no máximo, quando a corrente zera, porque tem um atraso de 90 graus. Nós vimos o gráfico na aula passada. Né? Então, a partir do momento que cessa a corrente, né?
quando existe o contato, não existe mais o contato elétrico, né? O que, que vai acontecer? A tensão está no máximo devido a esse atraso. Então vamos lá, daqui, o que, que vai acontecer? A gente vai fazer uma análise, né, antes de abrir aqui o disjuntor, para analisar as condições iniciais. Né? Então, olha só, antes da abertura, regime permanente senoidal, né? E a gente pode usar fasores. Olha só, então o que, que vai acontecer? Né? VC1, que vai ser igual a VC2, né? É o quê? É um divisor de tensão, tá? Então, tensão nesse cara aqui, né? É o quê? É essa tensão, esse valor de indutância, né? De reatância, na verdade, vezes a tensão da fonte, dividido pela reatância 1 mais a reatância 2, divisor de tensão. Lembra? A gente fazia com resistores, né? Nas nossas disciplinas lá de eletricidade, circuitos. A tensão, divisor de tensão, eu pego o resistor que eu quero, vezes a tensão, dividido pela soma dos dois resistores, aos quais a tensão se divide no circuito em série, né? Porque aqui a gente acabou ficando com o circuito em série. Né? Esse cara foi curto-circuitado, então a gente tem tensão da fonte, reatância L1, reatância L2, X2, né? X1 e X2, tá? Muito bem, então, se a gente fosse analisar, né, a impedância total ali daquele circuito, é XL1 mais XL2, a corrente é a tensão da fonte dividido pelas duas reatâncias, né? Tá? Vamos lá. Então, olha só, abertura quando a tensão passa pelo máximo, né? Caso mais severo, o que, que vai acontecer? VC1 vai ser igual a VC2, né? Logo antes de abrir, né? Um pouquinho antes de abrir. O que é XL2? É ômega L2, né? E o que é XL1? Ômega L1, né? A mesma coisa vale aqui para a reatância 2, tá? Então, o que, que vai acontecer? VM eu posso colocar aqui na frente, né? Que vem aqui da tensão da fonte, né? Do divisor. E aí eu posso dividir esses três caras por W. Então, eu vou ter que a tensão logo antes de abrir, né? Vai ser VM vezes L2 sobre L1 mais L2, tá? Então, é o valor de pico das tensões sobre as capacitâncias, né, C1 e C2, no instante t igual a zero. O que, que vai acontecer? As duas correntes iniciais vão ser nulas, né, porque os capacitores que representam lá alguns equipamentos são capacitores pequenos, então a corrente praticamente nula, tá? Muito bem. E aí, são os capacitores que representam fuga de isoladores, entre outros. Tá? Agora sim, pessoal, agora a gente vai abrir o disjuntor. Né? Até então a gente estava analisando aqui o circuito, que é um circuito em série, um pouco antes de abrir esse cara aqui. Né? Vimos que descobrimos a tensão em cima desse L2 aqui. Tá? E agora, vamos lá, vamos continuar, vamos abrir. Tá? Olha só, então como que fica o lado montante? Fica parecido com o que a gente viu na aula passada, né? Tenho a tensão da fonte aqui, um V de T, né? O meu L1 e o meu C1, onde eu tenho uma tensão V1. Olha só. Fazendo análise aqui, né? Então aqui é o nosso V de T. Fazendo análise de Kirchhoff, né? Tensão da fonte é igual a tensão em L1 mais a tensão VC1, tá? E o que é a tensão em L1? A tensão em L1 é L1 DI dt, né? A tensão VL é L DI dt. Muito bem. A corrente da fonte, né? Que é a mesma corrente que passa aqui no C1, né? Então, o IC1, que é igual à corrente da fonte, né? No capacitor, a corrente no capacitor é C1 dV dt, tá? Então, é a capacitância que multiplica a derivada da tensão sobre... A derivada da tensão, né? dV dt. Muito bem. O que a gente vai fazer agora? Vai pegar essa corrente aqui, né? E vai substituir por esse cara aqui, né? Então, olha só, fiquei com o L1, o C1 que veio daqui, né? Fiz a derivada, né? Então, tenho que se dI sobre dt
vai ser o quê? Vai ser a derivada da segunda de VC1 de t, né? Dividido pela derivada da segunda de t, tá? Mais o VC1, tá bom? Então, é aquilo, né? Se eu tenho que derivar a corrente, a minha corrente já é uma derivada, se eu derivar de novo, vou ter a segunda derivada. Agora, então, a gente vai lá para o domínio da frequência. Vamos fazer a transformada de Laplace, né? L1C1 vai ser duas constantes, né? A derivada da segunda vai ser S ao quadrado VC1 de S, menos S elevado a 2 menos 1, que é S elevado a 1, vezes a primeira condição inicial, né? Menos S elevado a 2 menos 2, que é S elevado a 0, que é 1, vezes a segunda condição inicial, mais a transformada de VC1, que é VC de S, tá? Lá da análise, antes da gente abrir a chave, né? A gente obteve que a condição inicial do circuito era VC1 VML2 sobre L1 mais L2, né? E VC1, que na verdade é a derivada da corrente, a corrente em zero, né? Sobre o C1, vai ser zero, né? Que lembra, a gente falou que a corrente, nesse caso, é desprezível, tá? Então, daqui que eu tirei essa informação. Substituindo, então, esse VC1 aqui por VM, L1 mais L2 e esse aqui por zero, posso até cancelar esse, né? Eu fiquei aqui, ó, L1C1, V ao quadrado VC1 de S, menos S, né? Que vai multiplicar VM, L2, L1 mais L2, mais o VC1. Fiz aqui a distributiva, né? Tá? O L1C1 multiplicou aqui, L1C1 multiplicou aqui também. Tá? Esse aqui já estava fora. Vamos pegar esse VC1 aqui e esse VC1, né? Vamos colocar aqui em evidência, ó, que é ele que a gente quer achar, né? Tá? Então, VC1 vai multiplicar L1C1S ao quadrado mais 1, tá aqui. E o que sobrou, né? Menos SVM L1C1 L2 L1 L2, mais L2. Passei esse V de S, né? Na verdade, passei esse pessoal aqui para o outro lado, tá? Olha só. Aí eu começo a visualizar de isolar VC1, tá? Muito bem. Eu vou passar esse cara dividindo esse lado aqui, né? Dividindo todo mundo para isolar. Eu vou ficar com uma divisão de frações. Divisão de frações eu copio o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Tá aqui, né? Tá? Agora eu vou fazer a distributiva, né? Tudo isso vezes V de S tá aqui, ó. V de S, 1L1, C1, S ao quadrado mais 1. E tudo isso vezes toda essa etapa aqui, S, VM, L1, C1, L2, L1 mais L2. Tá? Para deixar esse S aqui sozinho, eu vou dividir todo mundo aqui por L1C1. Tá? Então, 1 sobre L1C1. L1C1, S ao quadrado, dividido por L1C1, vai cortar, vai sobrar 1 aqui na frente. E o 1 dividido por L1C1. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Tá? L1C1, dividiu aqui, L1C1 aqui, né? E o que aconteceu? Percebam que aqui em cima, quando eu dividi, ficou L1C1 também, né? Quando eu fiz aqui, era para ter um L1C1 aqui. Eu já cortei com esse cara aqui, ó. Então já sumiu aqui, tá? Então aqui, ó, por isso que não tá aparecendo esse L1C1 aqui embaixo com 1, igual a gente fez aqui, ó, tá? Aí como tinha esse L1C1 aqui, eu já cortei ele com um L1C1 que ia aparecer aqui embaixo. Tá? Pura matemática aí. Muito bem. Vamos seguir. Vamos seguir. Divisão de frações, copio o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo. Tá? Aqui não mexi, continua a mesma coisa. Eu vou ter uma frequência natural do circuito W1, né? Ômega 1, e ela é essa fórmula aqui, ó, 1 sobre a raiz de L1 que multiplica C1, tá? Esse é meu ômega 1. Isso quer dizer o quê? Ó, que se eu
pegaram o meu ômega 1 e colocaram um quadrado nele, eu vou sumir com essa raiz da parte de baixo, né? Ia ficar a raiz de todo mundo aqui. Aí eu corto essa com a raiz. Então eu fico com 1 sobre L1 C1, tá? E eu vou substituir isso aqui, ó, por W1, tá? W1, na verdade, ao quadrado. Tudo, né? Não só a parte de baixo. Tudo isso aqui, ó, tudo. Tudo isso aqui vira W1C1. W1 ao quadrado, que está aqui, ó. Né, ó. W1 que multiplica 1 já apareceu aqui. E 1 sobre L1C1, mesma coisa. Ômega 1 ao quadrado. Substituir essa parte aqui também. Tá? Mais SVM, L2, L1 mais L2, 1 sobre S ao quadrado mais substituir isso aqui também. Tá? Sabemos que a tensão da fonte, né, é um cosseno, né, uma tensão alternada da fonte, a tensão de referência lá no momento da interrupção. Fazendo a transformada disso daqui, né, eu vou ter o meu V de S. Né? V de T vira V de S. Então, V de S é Vm, que é uma constante, e cosseno é S sobre S ao quadrado mais ômega ao quadrado. Então, a transformada de Laplace do cosseno é essa parte aqui. Tá? Agora, eu vou fazer o seguinte. Vamos continuando aqui. VC1, então... Peraí. Tá aqui, ó. Eu vou ter que substituir esse V de S, tá? Que multiplica o primeiro termo aqui. Então, aqui está faltando V de S, tá, pessoal? Tem que adicionar aqui, ó. V de S. Daí eu vou substituir esse V de S por isso aqui, tá? Por isso que essa primeira parcela aqui, deixa eu dar uma diminuída aqui, ó. Então, eu peguei aqui, ó, essa primeira parcela, tá aqui, ó, W1 ao quadrado, S ao quadrado, W1 tá aqui, ó. Né? Aí esse VS que tinha que ter aparecido aqui, né, que é esse V de S aqui, ó, tinha que ter acompanhado aqui, né, tá? Antes de eu substituir. Eu venho e coloco aqui, ó, então esse aqui é o meu V de S. E o outro lado continua igual, tá? Agora, fazendo frações parciais, né, dividindo em frações parciais para que eu possa achar a transformada exata lá na tabela de transformadas, né? E depois, fazendo a transformada inversa, eu vou chegar nessa situação aqui, ó. VC1 é igual a Vm, né? Ômega 1 ao quadrado 1 menos ômega ao quadrado, tá? Cosseno de ômega t menos Vm, ômega 1 ao quadrado menos ômega ao quadrado, cosseno de ômega 1 de t, menos Vm L2 sobre L1 mais L2. Perceba que eu ainda tenho a mesma frequência, né? Ômega 1 aqui, ômega 1 aqui, tá? Então, isso é fazendo frações parciais e a transformada inversa de tudo isso deu isso, tá? A gente não vai fazer isso aqui agora, porque não é o foco, né? Porque a gente vem fazendo. Mas se alguém quiser treinar, é assim que a gente faz essa transformada aí. O que eu vou fazer? Eu vou agrupar esses caras aqui, ó, porque eu tenho cosseno aqui, Vm aqui e Vm aqui, tá? E Vm aqui também, ó. Então o Vm está multiplicando as três parcelas. Então o Vm pode ficar aqui do lado de fora, né? Aí abrir uma chave, eu vou pôr isso aqui, tá aqui, ó, tá? Menos esse cosseno que eu vou colocar em evidência, né? O Vm já está em evidência aqui também. Então ficou essa parcela aqui e essa parcela aqui, tá? Daí eu vou melhorar um pouquinho isso. Por quê? Ó, esse ômega 1 ao quadrado é 1 sobre L1 vezes C1, né? Ele vai dar um número muito grande. E o meu W, que é o meu 2πf, que é o meu 377, né? Porque a gente está a 60 Hz, 377 radianos por segundo, é muito pequeno perto do ômega 1.
Então, isso aqui é como se fosse praticamente ômega ao quadrado 1 sobre ômega ao quadrado 1. Daria 1. Então, vim aqui e substituir tudo isso aqui por 1, ó. Tá aqui. Tá? Vou fazer o MMC desse cara aqui, ó. Porque senão, se eu passasse direto a resposta para vocês, né, ó, vocês vão perceber que em cima aqui era um L2, mas aqui ficou um L1. É por isso, a gente faz o MMC, né? E aí esse L1 vira, esse L2 aqui de cima, né? Vira L1, tá? E para sumir com esse 1 também, né? Porque aqui eu tenho divisão de frações, subtração de frações de bases diferentes, né? Então por isso que eu faço o MMC. Então por isso que sumiu esse 1 e apareceu esse L1 aqui em cima, tá? O cosseno está aqui e esse cosseno está aqui. Muito bem, a gente está chegando, com fé estamos chegando aí ao final. Muito bem. E é isso. Tensão VC1, né? É essa daqui, tá? Então é a tensão nesse ponto aqui, né? Que aqui está os contatos do disjuntor, né? Então o lado montante aqui é a esquerda, tá? Lembrando que a gente tem uma frequência F1 aqui. Vamos lá. Agora a gente vai pegar e ver o lado ajusante, né? Que é o lado da linha. Deixa eu ver um detalhe aqui, pessoal. Espera só um pouquinho aqui. Ah, tá. Então a gente achou esse lado aqui. Quando a gente achar o outro lado, eu volto nessa figura aqui, tá bom, pessoal? Só um segundinho. Então, lado da linha, né? O que vai acontecer? O lado da linha, né? A direita lá do disjuntor. Então, o disjuntor estava aqui, né? A gente acabou de calcular o V1 que está aqui. V1, né? E a fonte está para cá também, né? Então, percebam que a fonte não está desse lado. Não tem fonte, é um circuito livre, né? Então, ele vai funcionar mediante as condições iniciais que estão nos componentes armazenadores de energia, né? Quando a gente faz aquela análise da resposta natural, né? Tá? O capacitor C3 aqui foi curto-circuitado, né? Então ele não tem tensão. Portanto, essa tensão mais essa vai dar zero, né? Tá? E percebam que desse lado a gente vai ter um F2, então uma segunda frequência de oscilação. Continuando aquela história, a gente troca VL2 por L2 DIDT, né? E o que a gente quer achar? A gente quer achar o V2 aqui, então a gente quer achar esse cara aqui, tá? Muito bem. Lembrando que posso substituir essa corrente pela derivada, né? A segunda lá. Então, olha só, IC2, novamente, né? Que é o I do circuito, é C2 dVC2 sobre dt, tá? Ou simplesmente IC2 é C2 vezes a primeira derivada, né? Isso aqui é a derivada, eu posso tanto representar a derivada com o D na frente ou com o apóstrofe aqui, tá? Daqui eu vejo também, né, que a derivada da tensão C2 é o IC2 pelo C2, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai substituir, né? Esse DI dt vai virar essa derivada aqui, né? Tá? Então, derivada da segunda. VC2 mais L2C2, derivada da segunda de VC2 dt2, igual a zero. Transformada, né, pessoal? Já estamos mais que acostumados aí. VC2 de T vira VC2 de S. L2 e C2 são constantes, né? Então, teorema das derivadas, S ao quadrado VC2 de S menos S elevado a 2 menos 1, S elevado a 1, vezes a primeira condição inicial, menos S ao quadrado menos 2, dá S elevado a 0, que dá 1, vezes a segunda condição inicial, igual a zero. Lá das condições iniciais, né? Então, VC linha 2, que eu achei aqui, ó, VC linha 2 é IC2 dividido por C2, né?
tensão igual a zero, né? Então as correntes iniciais são nulas lá. A gente descobriu antes de a gente abrir lá o disjuntor, né? E o VC2, que era a tensão lá em cima de L2, né? Era VM, L2, L1 mais L2, tá? Então a gente vai substituir aqui e esse aqui vai para zero. Olha só, substituir, né? VC2, L2C2, que multiplica S ao quadrado VC2, tá aqui, né? Menos S, aí substituir esse cara aqui por esse, tá? VM, L2, L1 mais L2 igual a zero. Fiz a distributiva, né? Esse aqui vezes esse aqui vezes esse, tá aqui, ó. L2C2, L2C2. Percebam que eu tenho VC2 aqui e VC2 aqui, né? Então eu vou colocar esse VC2 de S em evidência, né? 1 mais L2C2 ao quadrado, tá aqui. Menos, esse lado continua igual. Vou isolar esse VC2, né? Então todo esse pessoal aqui vai para o lado de cá, tá? E aí eu vou passar esse VC2, eu vou passar isso aqui dividindo todo mundo, né? Para poder isolar o VC2, né? Tá? Então eu passo todo esse cara para o lado de lá, fica positivo. Depois eu passo esse aqui dividindo. Aí eu vou ter divisão de frações, onde eu copio o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo, tá? O inverso do segundo é esse aqui. Muito bem. Como eu tenho um outro C2 aqui, um outro L2, eu vou ter um ômega 2, né? Tá? Um ômega 2 é 1 sobre raiz de L2, que multiplica C2. Mesma ideia que se eu colocar um quadrado aqui, eu tiro essa raiz ainda, né? Então, ômega 2 ao quadrado é 1 sobre L2C2. A gente vai usar isso aqui um pouquinho mais para frente. Muito bem. Então, olha só. Continuando, né? Esse lado aqui ficou igual. Continua aqui igual, né? Quando eu multipliquei por o inverso, eu vou dividir todo mundo por L2C2. Então, ó, L2C2 aqui dividindo 1. L2C2 dividindo S ao quadrado, eu vou cortar. E o L2C2 dividindo 1 está aqui, né? Daí, o que vai acontecer? Eu vou pegar este S, que tem um S aqui, ó. Tá? E esse S vai aparecer aqui na parte de cima. Tá aqui. Porque esse L2 com esse C2 aqui, eu posso cortar esse L2 com esse C2 com esse aqui, ó, tá? Que eu posso descer esse cara, ficar aqui na frente, né, multiplicando, né? Aí eu posso cortar esse L2 com esse L2C2 aqui, tá? E esse S já apareceu aqui em cima, então aqui continua, ó, VM, L2, L1 mais L2 tá aqui, né? Esse S apareceu aqui em cima, e esse L2C2 cortei com esse. Daí eu vou substituir esse 1L2C2 por esse ômega 2 ao quadrado. Tá aqui, ó. Tá? Muito bem. Fazendo a transformada inversa, pessoal, isso aqui é constante, né? Ó. Tá? Continua aparecendo aqui. Constante. E esse aqui da tabelinha de transformada, a gente vê que é a transformada do cosseno, né? Então, cosseno de ômega 2 de t. Tá? Que é esse ômega 2 aqui. Achamos então o V2, né? Então agora já achamos V1 e já achamos V2. Então após a abertura do disjuntor, né? Olha só, lado montante, achamos o V1 aqui. Lado jusante, achamos o V2 aqui, tá? Que faltou um L. E o curto tá à distância do disjuntor, né? Esses caras aqui podem ser equivalentes, né? Dependendo da quantidade de circuitos pi que nós tivermos aqui. E o regime transitório, então, envolve duas frequências distintas, né? A frequência F1 desse lado aqui, L1C1, e a frequência F2 desse lado aqui de C2L2, tá? Só recapitulando, à esquerda do disjuntor, tenho essa tensão VC1, tá? Com esse ômega 1 e com esse F1, né? Ômega é 2πf, né? Então é só você pegar o F é o ômega dividido por 2π, né? Tá? É aquela formulinha lá, ômega 2πf. A jusante à direita do disjuntor,
VC2, que é isso aqui, né? Com essas frequências aqui, né? Que são, o ômega 2 aparece aí, dados os parâmetros da linha. O que a gente precisa calcular? V12, que é a nossa TRV, tá? Então, V12, que é a nossa TRV, é o VC1 menos o VC2. Lembrando que o ômega 1, né, é muito maior que o ômega, né, que é 377. Então, olha só, deixa eu tomar uma água aqui. TRV é VC1 menos VC2, tá? A única coisa é que esse VM aqui, coloquei em evidência junto com esse aqui, né? Tá? Então, tem VM multiplicando todo mundo. Eu fiz as curvas aqui, mas eu vou mostrar para vocês lá no slide, tá? Para ficar um pouco mais fácil. Opa. Chegamos então na nossa TRV, né, pessoal? Ó, VM, que multiplica VC1, que está em verde, menos VC2, que está em verde aqui. Tá? Só um segundo. Percebam que, né, aqui está a nossa VM, ó, a tensão da fonte, tá? Tensão da fonte. A corrente de curto, ela é cessada aqui, em T igual a zero, que acaba pegando o meu VM aqui, né? Valor máximo de tensão, tá? E percebam que eu tenho duas frequências, né? Diferentes. F1, que está aparecendo nesse pedacinho aqui, e F2, que está aparecendo nesse pedaço aqui, tá? O que a gente tem que fazer? A gente tem que plotar as curvas, obviamente, os cálculos são difíceis aí de fazer, então a gente tem que plotar essas curvas, né? Esse VC1 está aqui, tá? Esse VC2 está aqui em azul. Se a gente fizer ponto a ponto a subtração desse verde com esse azul, vai dar esse vermelho aqui, tá? Lá no texto eu até chamei de esse verde de 1, né? Esse azul de 2 e a subtração de 1 com 2 dava o 3, que é a TRV, que é o vermelho aqui, tá? O que vai acontecer? Apareceu um F1 aqui, ó, nos instantes iniciais, né? Mas esse F1 durou pouco, né? Ela foi mais baixa e amortecida, né? E aí que já depois prevaleceu a F2 aqui, né? Tá? Então teve um F1, eu tenho duas frequências, né? Então, nesse caso aqui, vocês vão ver que a gente vai ter que analisar mais que uma taxa de crescimento, né? Porque uma taxa de crescimento está atrelada a esse F1, né? Uma frequência mais alta, mas um pico mais baixo. E a segunda TRV, a segunda RRV, né? A taxa lá de crescimento, RRRV, está atrelada a essa F2 aqui, que é uma frequência menor, só que com um pico maior, tá? E aí a gente tem o nosso VP da TRV, que está aqui, né? Então, pelo gráfico é mais fácil ver. Aí a gente precisa desse ΔT aqui para calcular o RRRV, tá? Que é a taxa de crescimento, tá? Muito bem, então vamos voltar lá para a interrupção. Aqui que eu falei para vocês, 1 menos 2 dá o 3 aqui, né? Eu fiz todos esse gráfico na mão. Aqui eu falei, né, da RRRV, né, em F1 a taxa é alta, embora seu valor máximo seja relativamente baixo. Em F2 temos um valor de pico elevado, quase 2 VM, né, com uma taxa menos impactante. Agora, pessoal, nós vamos fazer um exemplo, tá? Tentando fazer uma analogia aqui dessa parte, né, dessa simbologia com um real, né, com uma rede real, tá? Novamente vou dar uma voltada para vocês aqui, ó. Tá?
Então, a gente até sabe calcular, né? Então, a gente tem aqui uma tensão na barra, né? Uma potência aqui, né, de curto e um nível de curto-circuito, né, ou uma potência, né, tá? Os capacitores sendo representados aí, as capacitâncias de fuga, né, por esse 10.000 picofarad, né? E o que vai acontecer? O meu disjuntor está aqui e o meu disjuntor ele está distante 10 quilômetros do curto, né, da falha. Então, nesse caso, a gente tem que levar em consideração as condições do cabo, né? Que a reatância vai ser 1 ohm para cada quilômetro e a capacitância, né, dessa parte da rede aqui, da rede, né, da linha, 100 nanofarads por quilômetro, tá? Muito bem. Tem várias anotações ali para vocês, né? Vou tentar passar para vocês aqui, mas fiz, né? Então, olha só, eu tenho uma linha de transmissão aqui de 69K, tá? Essa linha de transmissão está chegando aqui na minha subestação de transmissão, né? Essa subestação ela recebe uma linha de transmissão de 69K e ela vai gerar 4 redes de 3,8 kV, tá? Então tá aqui, ó, eu vou ter um secundário do trafo aqui, né, onde ocorreu essa diminuição de 69 para 13,8 e o disjuntor vai estar aqui, ó, né? O disjuntor está aqui. E aqui eu tenho o meu circuito de rede primária, distribuição urbana, né? Que entra aí pelas cidades, né? Aí eu vou ter aqui em um dos ramais, né? Um dos alimentadores onde já tem os consumidores conectados, né? Na baixa tensão, vai ocorrer um curto aqui nesse ponto A desse alimentador aqui, tá? Então, olha só, eu tenho um trecho aqui, ó, né? De isoladores, buchas, né? E esses equipamentos, né, eles vão ser representados aí por esse capacitor, né, de 10.000 picofarad aqui, tá? E aí a distância aqui do ponto, né, é o 10K, 10 quilômetros. Então a gente vai ter que levar em consideração, né, a reatância 1 vezes 10, né, e essa outra capacitância aqui, 100 vezes 10 também, né, tá? E aqui a gente tem um equivalente visto equivalente de Thevenin visto aí pela barra, tá? O nível de curto-circuito visto pela barra de 13.8K é de 400 MVA, tá? Essa informação, pessoal, a concessionária de energia possui essa informação, tá? Todas essas informações aqui, tá? Muito bem. Olha só, então desse lado eu tenho o circuito a montante, com L1, C1, ômega 1, F1, né? E desse lado aqui o circuito jusante, né? L2, C2, F2 e ômega 2, tá? E aí a gente tem que achar a TRV. Então é isso que a gente vai fazer, tá? Então tá aqui, ó, né? Então aqui tá o desenho, né? O disjuntor vai estar por aqui, então a gente vai ter essa distância de 10 km até o ponto. E o que a gente vai determinar, né? V12 de T nos contatos do disjuntor, né? A gente vai calcular a TRV, né? O valor de pico dessa TRV, né? As frequências de oscilação F1 e F2 e as taxas de crescimento, tá? Que vão ser 2. Muito bem. Vocês até têm condições de desenvolver esse cálculo, porque a gente já fez, né? Parecido na aula passada. Agora, a única coisa, a gente tem que levar em consideração essa distância. Vamos lá. Vamos pensar num circuito equivalente, né? Que é um V. Um circuito equivalente a esse cara aqui, tá aqui, né? Então vamos achar a nossa V12. Para achar V12, a gente precisa achar Vn, né? Tá? Então lembrando que esse 13.8 kV aqui vai ser o meu V1, né? Tá? E aí, dado que é uma rede trifásica lá, né? Curto trifásico, a gente vai pegar o valor eficaz e dividir por raiz de 3, né? Então, 13.8
vezes raiz de 2 dividido por raiz de 3, 11,27 kV. Tá? C1 vai ser a minha capacitância, né? CF que vai ser o meu 10.000 pico, então eu preciso dele também. Né? E eu preciso achar X1. X1 é o VL dividido pelo nível de curto-circuito aqui, ou a potência, né? Tá? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 3,8 kV ao quadrado, né? Fórmula de potência, e dividir pelo meu 400 MVA. Né? Quando eu faço o quadrado desse K, já dá esse M aqui. Já posso cortar. Tá? E aí eu vou ter um V ao quadrado, o quadrado eu posso cortar com esse V, vai sobrar V sobre A, então por isso que a reatância aqui, né, 13,8 dividido por 400, 0,4761 ohms. Muito bem. Sei também que X1 é ômega vezes L1. Se eu tenho um X1, meu ômega é 377, eu acho o meu L1, né? É esse valor da reatância dividido por 3,77, aproximadamente, né? 1,263 mH é o meu L1. Já posso também achar o meu ômega 1. 1 sobre a raiz de L1 vezes C1. L1 está aqui e o C1 está aqui, ó. Tá? Isso também aproximei, tá, pessoal? Se for pegar todas as casas aí, vai dar, vocês vão ver que está aproximado. 281,38 K radianos por segundo. Se eu tenho ômega 1, eu acho o F1 dividido o meu ômega 1 por 2π. 44,78 kHz. Tá? Porque a gente vai precisar dessa informação na letra B. E na letra D também. Deixa eu ver. Ah, na letra C e na D. Mesma coisa, né, pessoal? Agora achei então L1 e C1, vou precisar achar L2, C2 também, né? Porque foram dados os valores, mas existe aqui uma distância de 10 quilômetros, né? Entre a falta, tá? Então tá aqui, ó. X vezes D, né? Dividido por ômega, né? A reatância aqui é 1, dada, né? Vezes os 10 quilômetros, né? Dividido por 377, tá aqui, ó. 26,5 mH. É essa informação aqui, ó. Da distância de 10 km, x é 1 por quilômetro. Tá? E a mesma coisa com C, né? Capacitância aí do resto dos equipamentos nesses 10 quilômetros. Ah, o C2 está aqui, que eu achei, né? 100 nano vezes 10 dá 1000 nano, né? Dá um micro. Tá? E olha só, o que é o VC1, né? VC1 é Vm cosseno de ômega t menos L1 mais L2, cosseno de ômega 1 t. Tá? Vm, achamos aqui, ó, 11,27K. Aqui, ó, Vm. Cosseno de ômega t, ômega 377. Tá? L1, achamos aqui, ó, 1,623 mil. Tá aqui. E aqui também, né? L1 mais L1 mais L2. E o L2 está aqui, depende da rede. Tá aqui. Tá? Vezes o cosseno do ômega 1. Ômega 1 achamos aqui, ó, 281,38K. Tá aqui. Né? Então, esse é o meu VC1. Né? 11,27K, cosseno de 377T, menos, fazendo isso daqui, 0,045 cosseno de 281,38K. Tá? Já tinha falado do C2, agora eu vou para o ômega 2, né? 1 sobre L2C2, né? Peguei aqui o L2 daqui, 26,5 milho, tá aqui. E o C2, 1 vezes 10 a menos 6. Dentro da raiz, inverto, 6,2K. O F2 é só dividir esse valor por 2π, 987 Hz. Meu VC2 é Vm, que multiplica L2, que eu tinha achado aqui, né? L2, 26,5 milho. 26,5 milho, dividido por L1 mais L2, vezes o cosseno de 6,2K, que agora aqui é o ômega 2. Tá? Então, o VC2 é 11,27K vezes 0,95 cosseno de 62KT.
V12, que é a minha TRV, é esse VC1 menos esse VC2, tá? Mas nós já temos a fórmula lá, né? A gente fez a fórmula genérica, né? Sem número. Então aqui é só substituir, ó. 11,27K, cosseno de 377T, menos L1, L2 mais L1 dá 0,045, tá? E L2 sobre L1 mais L2 dá 0,95, que tá bem daqui, ó, inclusive, 0,95. Tá? E esse 0,45 veio daqui, ó. Tá? Muito bem. Ah, pessoal, a gente vai ter que arrumar um detalhezinho aqui, tá? Rapidinho. Ó, TRV de pico é 2 vezes a TRV, né? Que a gente está trabalhando até 2PU. 2 vezes 11,27, né? Aquele valor lá já por fase. 22,54 kV, tá? Na letra C, eu pedia as frequências, né? Então, tá aqui, ó, coloquei F1, 44,78K e F2, 987 Hz, que a gente achou aqui, ó. Aqui, ó, achamos aqui, né? Achamos aqui, tá? E já deixei o ômega 1, ômega 2 aqui, só para não haver confusões, né? Ótimo. Agora, na letra D, eu preciso achar minha taxa de crescimento. Como eu tenho duas frequências, eu vou ter dois períodos, né? Porque a minha RRV1 é 2Vm dividido pelo T1 dividido por 2. Já a minha RRV2 é 2 vezes o Vm dividido pelo segundo período dividido por 2. Tá? O primeiro período é a primeira frequência, é o inverso dessa primeira frequência, está aqui, ó. De F1, inverso de F1. 22,33 microsegundos. Tá? E o meu período 2 é o inverso da segunda frequência, de 987 Hz, está aqui, ó, né? Que vai me dar 1,013 mili, mas eu quero trabalhar em microsegundos, então 1013 microsegundos, né? Por quê? Porque a resposta do meu RR, né, é kV sobre microsegundos, tá? Então, vou substituir aqui, ó, 2Vm, 2 vezes 11,27, a resposta é em K, não preciso pôr K aqui, dividido por 22,33 micro, dividido por 2, né? T1 dividido por 2. A resposta já vai ser em micro aqui, então aqui não leva micro, tá? Isso vai me dar 2,02 kV por microsegundo, tá? Muito bem. Aqui é a mesma coisa, RR e RV2, né? 2 vezes 11,27, que vai me dar 1013 dividido por 2, tá? A resposta é em kV por microsegundo, tá? Só que se você fizer essa conta aqui, ela vai dar 44,5 micro, né? Mili, desculpa, 44,5 mili. Aí o mili com o K se cancela, então aqui não tem esse K, tá? A resposta acaba ficando 44,5 volts por microsegundo, tá bom? Vocês vão refazer esses cálculos aí, inclusive, né? Como forma de exercício, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me interromper aqui, pode perguntar, tá? Mas vocês vão fazer esses cálculos na forma de exercício, tá? Repitam o exemplo anterior, né? Com todos os cálculos, aí refaçam os cálculos. Para analisar, né, pessoal, a TRV, a gente tem que plotar aquela fórmula que a gente achou, né? Aí, tá? Então, considerando aí o amortecimento, né, a parte resistiva, né, dos cabos, nos cálculos a gente não considerou para facilitar os cálculos, mas aí isso vai nos levar a um amortecimento, tá? Então aqui a gente tem o F1 no começo, né, e o F2 prevalecendo aqui na TRV, tá? Até dando um zoom aqui, né? Ó, o F1 aqui e o nosso F2, né? Tá? E o valor máximo aí de TRV, certo? Então, pessoal, é isso, ó. Vai ficar o exemplo para vocês desenvolverem. E se alguém tiver alguma dúvida,
Pode falar.